Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, o Ederson Advíncula Siqueira. Bom dia, presidente, bem-vindo aqui ao Café com Política, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, para mim, prazer também estar aqui falando um pouco aí para a rádio, para os ouvintes. Bom, eu quero começar essa entrevista, doutor Ederson, perguntando sobre o que a OAB está fazendo para se preparar para esse período eleitoral. A gente, ao que tudo indica, vai ter uma campanha muito polarizada, uma campanha virulenta, talvez, em nível nacional, em nível estadual. A campanha já se anuncia como uma campanha, talvez até de ataques. Diante do perfil de alguns candidatos, diante desse duelo político sem fim que parece viver o Brasil. O que a OAB está fazendo já para fazer um acompanhamento, já para poder verificar de fato o que vai ocorrer na eleição desse ano? A OAB ela atua em dois focos para auxiliar a Justiça Eleitoral nesses trabalhos, principalmente, como você disse, de uma eleição que parece que vai ser muito acirrada. O primeiro desse foco é juntamente o trabalho junto com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público, exatamente para garantir, por exemplo, que sejam realizados cursos, congressos, né? Sempre aquela aproximação e discussão com o tribunal para tentar aprimorar os procedimentos da eleição. E a segunda atuação é muito mais próxima do eleitor. A OAB, ela criou, nacionalmente, a OAB Minas criou um aplicativo que chama Voto Legal, onde fica disponibilizado para qualquer cidadão baixar no Google Store ou no aplicativo da Apple esse aplicativo, e ali o eleitor ele pode fazer uma fiscalização da eleição. Vamos repetir o nome desse aplicativo então para quem se interessou. Chama Voto Legal. Voto Legal. Exatamente, e isso daí já funciona desde a eleição de 2016, foi um grande sucesso, um aplicativo que voltava muito mais para a questão do Caixa 2, e agora ele trata de todas as irregularidades que possam ser praticadas durante a campanha. E é muito bacana, porque o eleitor, se ele está verificando que há uma irregularidade, ele pode gravar, filmar, tirar foto, encaminha para a OAB dá o tratamento jurídico da questão e encaminha para o Ministério Público tomar as providências. O Ederson, e esse trabalho da comissão, ele é voltado especificamente para o eleitor, ou, por exemplo, candidatos iniciantes ou candidatos que não têm uma estrutura, digamos assim, de campanha melhor, como aqueles que têm um grande partido por trás, eles também podem contar com algum tipo de assessoria técnica da OAB? Olha, infelizmente não. Existe uma falha que eu entendo como gravíssima da própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Olha o absurdo. O tribunal, a resolução obriga que cada candidato contrate um advogado para atuar em sua campanha, principalmente na prestação de conta. É obrigatório ter o instrumento de mandato. No entanto, se o candidato não tem condições de contratar um advogado, ele corre o risco de ter, inclusive, suas contas não prestadas, e há decisões nesse sentido, e com as contas não prestadas, ele fica impossibilitado de candidatar em eleições futuras. Ou seja, é quase trazer o censitarismo de volta ao processo eleitoral. Olha, se você não tem dinheiro, você não pode ser candidato, porque você não tem condição de contratar um advogado. Isso daí deveria ser feito pelas defensorias públicas, essa atuação na defesa desse candidato. No entanto, a Justiça Eleitoral não possui uma estrutura própria voltada para o direito eleitoral, porque o tribunal, ele é federal e deveria ser uma defensoria pública, da União, para poder prestar essa assessoria, o que não se tem, Infelizmente, isso daí eu tenho debatido muito dentro do próprio, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, acho uma regra extremamente perigosa. Então, assim, o trabalho que a OAB faz é muito mais tentar modificar essas regras do Tribunal Superior Eleitoral, mas que infelizmente traz problemas graves, para uma campanha eleitoral. A gente recebeu na segunda, doutor Ederson, a participação do Diogo Cruvinel, que é analista, secretário de ação partidária e de gestão de informação do TRE, e ele fez uma crítica que nos chamou a atenção aqui, que são as constantes mudanças nas regras eleitorais. E ele falando que muitas vezes o TRE, os TREs Brasil afora,
ficam até perdidos, porque a regra nem sempre ela é clara, ela muda com uma frequência muito grande e a Justiça Eleitoral tem muitas vezes o papel apenas de aplicar essa regra. O senhor compartilha dessa opinião, essas constantes mudanças, seja no tempo de campanha, seja no modo do financiamento da campanha, isso de fato prejudica judicialmente a eleição e até prejudica nisso que o senhor estava falando agora há pouco, dessa dificuldade que os candidatos têm para lidar com o direito eleitoral propriamente dito? O Diogo Cruvinel é um dos técnicos mais preparados do Tribunal Regional Eleitoral, pessoa muito competente, e eu comum com o mesmo entendimento dele. Nós temos regras, pra você ter ideia, nós temos regras que serão aplicadas nessa eleição, que deveriam ter sido aplicadas, mas que antes de serem aplicadas já foram modificadas. Ou seja, nós temos regras que são alteradas antes mesmo de entrar em vigor. Né? Porque nós temos aquele prazo de 1 ano para entrar em vigor, né? Para poder ser válida, e às vezes a regra é alterada no meio. Então, assim, são conjuntos de regras que acabam deixando o candidato perdido com isso. Não só isso, se nós pensarmos, nós temos procedimentos que às vezes o Ministério Público entende de tal forma, e o Ministério Público, o que ele faz? Ele apresenta recomendações para partidos políticos seguirem o seu entendimento e próprios candidatos. A Justiça Eleitoral tem um outro entendimento sobre aquela situação e que muitas vezes nós temos diferença de interpretação do juiz eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral e do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos às vezes 4 entes que pensam completamente diferente sobre determinadas situações. Nós podemos dar um exemplo aqui da questão da pré-campanha, onde o Ministério Público entendeu de um jeito, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu de outro e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu completamente de outro. E aí como é que fica o candidato nessa situação? Como é que ficam os advogados nessa situação? Então, ou seja, são coisas extremamente complexas e que falta também um pouco de racionalização na própria aplicação da norma. Então nós temos uma norma extremamente complexa, nós temos várias instruções eleitorais complexas, né? E a própria justiça também não chega naquele consenso, porque pela própria estrutura da justiça é difícil esse entendimento. Edson, essa duplicidade de interpretação, o senhor concorda, por exemplo, que isso é que facilita para a formação das chamadas fake news? E também o que a gente vê hoje em dia? Tem muito candidato, às vezes, que reclama de que eles são julgados antecipadamente, exatamente por causa dessa questão das contas. Pelo que o senhor está falando aqui, às vezes não é uma questão que ele não prestou contas, mas às vezes é uma confusão que se deu, essa variedade de interpretações por causa das legislações, e tem gente que se aproveita disso, né, para poder jogar notícias falsas na internet. Na verdade, são o conjunto, né? Por exemplo, a questão da prestação de contas, ela é extremamente gravosa, né? Nós temos também da mesma coisa, o TRE entende de um jeito, TSE entende outro no julgamento de contas. E muitas vezes essas contas ficam para uma discussão pouco jurídica dos técnicos do Tribunal Regional Eleitoral, e somente após que, quando vai o julgamento dessas contas lá, que se tem esse tratamento um pouco mais jurídico pelo tribunal, porque as pessoas que compõem o órgão técnico muitas vezes não são advogados, não tem uma instrução jurídica sobre a análise das contas. E a questão da fake news é uma grande questão que o Tribunal Superior Eleitoral, ele simplesmente disse, vou combater e vou acabar com a fake news. E eu sempre pergunto para as pessoas envolvidas, como é que vocês vão conseguir fazer isso? Porque, por incrível que pareça, pode parecer um absurdo, mas a mentira, ela faz parte da política em todos os momentos. As fofocas, isso daí são colocadas na política, e isso daí é uma coisa normal, né? Por exemplo, nós temos aí um mecanismo, hoje já não tão utilizado mais por causa da internet, que é o chamado de maritaca, que eram as pessoas que foram contratadas para ficar dentro dos ônibus e pontos de ônibus ali espalhando as notícias. Hoje, o que acontece? Nós temos uma internet que simplesmente pega aquela mentira e dá uma força muito grande para aquilo ali. Como é o nome mesmo, Anderson? O quê? O nome que você acabou de falar? São as maritacas. Então, as maritacas também se modernizaram. Exatamente. Foram para a internet. Nós temos, exatamente, as maritacas ficaram online. E essas mentiras acabaram tomando uma proporção muito grande, inclusive impactaram eleições no mundo inteiro. Eu acho que isso daí se combate com educação,
né? Eu sempre quando nós temos aqueles grupos de WhatsApp que surgem aquelas notícias, né? Grupo de família, de família, surgem aquelas notícias, né? Cada notícia mais maluca, né? Eu falei, gente, deixa eu verificar a veracidade disso aqui. Tem sempre um tio que compartilha uma notícia dessa sem verificar, tem sempre uma história dessa, né? Exatamente. Aí eu chego lá, verifico o negócio e mando, olha, isso aqui não é verdade. Gente, conta um negócio pra vocês, nós temos um grupo de presidentes da Ordem dos Advogados aqui, só os advogados, eles compartilham essas fake news, e eu sou o cara chato, que eu chego, olha, isso aqui não é verdade, tá aqui, ó, olha só, a verdade tá aqui, ó, né, e isso daí vai, porque virou uma coisa natural, e a pessoa, é interessante que eu penso que a pessoa, mesmo assim, ela tem dificuldade em aceitar a verdade, não, esse negócio, essa verdade aqui, essa verdade tá meio estranha. Então, fake news, a gente combate com educação, não tem outra forma, né, e também punindo. Aí sim tem que se chegar a punindo as pessoas que propagaram aquelas inverdades, né? São duas formas para poder se utilizar. O senhor está falando aí de fake news e uma coisa que é muito comum nesse período de campanha, doutor Ederson, é a questão da calúnia também. O que configura, à luz do direito eleitoral, a calúnia nesse período de campanha? Como é que isso se configura e qual a punição para quem pratica, para aquele candidato que calunia o outro, por exemplo? Pois é, a calúnia, nós temos os 3 tipos penais, né? Que é calúnia, injúria e difamação. Sim. Né? E cada um tem o seu tratamento diferenciado. A calúnia é quando eu atribuo um crime a um determinado candidato. O candidato roubou tal coisa aqui, né? Isso daí não é verdade, né? E tal. Injúria, quando você faz o ataque, né? Então cada uma lá tem as suas particularidades. Nós temos que entender também, é muito preocupante quando a Justiça Eleitoral ela avança demais sobre esses fatos que em tese seriam calúnia. O debate, ele tem que ser livre. Da mesma forma que a imprensa, ela tem que ser livre, né? E punir os excessos, né? O candidato também deve ser livre, o debate deve ser livre. E toda interferência da Justiça Eleitoral nesse debate é extremamente perigoso, falando, não, isso é uma fake news. Um exemplo que nós tivemos recente é o do próprio TSE, que entendeu como fake news uma notícia que foi divulgada na imprensa de que, estava no Facebook, de que a pré-candidata à presidência da República, Marina Silva, teria, né, de acordo com delatores, recebido um dinheiro de Caixa 2. Né? Essa notícia ela é 100% falsa? Não, por quê? Porque uma revista publicou isso daí, havia uma delação que havia informado isso daí. Peraí, se existe uma delação que informou isso, apesar da coisa não ter sido julgado e a própria investigação não ter ido para frente, peraí, mas isso é um fato relevante e talvez o eleitor tenha que ter ciência disso. Peraí, como é que a Justiça Eleitoral, então, ela vai interferir nessas informações? Então tem que se ter muito cuidado, a censura da Justiça Eleitoral pode ser extremamente perigosa, ou seja, buscando-se melhorar e aprimorar o sistema, né, de comunicação e das próprias eleições, corre-se um risco de impedir o debate eleitoral. Ok. Tinha conversa aqui para mais 20 minutos de entrevista, viu, Ederson? Eleitoral, principalmente nesse período, ele é sempre, né, um assunto instigante e interessante. Mas o convite já está feito, né, para voltar aqui, meus amigos. Inclusive durante a campanha, para que a gente possa ir entendendo melhor todo esse processo mesmo, tudo que está acontecendo. Como a gente disse, né, Delma, a gente promete ter uma campanha tão polarizada nesse ano, uma campanha às vezes violenta que merece sempre a análise de especialistas, né? Exatamente, estamos sempre à disposição. Obrigada. Conversamos hoje aqui com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Minas Gerais, o Ederson Advíncula Siqueira. Bom dia mais uma vez e obrigado. Bom dia, um grande abraço a todos, bom dia aos ouvintes. Obrigado mais uma vez, são 8h20. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com tudo que foi destaque hoje aqui no Super N Primeiras Notícias.